Bom, você já deve ter ouvido falar bastante em perfil do investidor. Nessa aula você vai entender exatamente o que significa e ao final dela você vai descobrir qual o perfil, qual investimento se adequa melhor ao seu perfil de investidor. Então vamos começar pelo o que é o perfil de investidor. Eles são características comportamentais que, alinhadas com os objetivos financeiros, eles traçam um perfil de investimento que deve ser usado tanto na escolha do ativo quanto no direcionamento da sua carteira, tá? Ele é levado em conta o quanto de risco o investidor está disposto a tomar. É importante balancear o perfil comportamental com o momento de vida também, pessoal. Exemplo, se você está em uma época onde você acabou de financiar um imóvel, você está com um compromisso de médio prazo inadiável, isso também tem um impacto muito grande na definição do seu perfil de investimento para aquele momento. Então, por mais que às vezes nesse momento você tenha um perfil mais agressivo, você vai ter que tomar investimentos que tenham riscos menores por conta desse seu momento atual, tá? Então isso é basicamente o que é. E qual a importância, pessoal, da gente saber qual o nosso perfil e principalmente após definir esse perfil, a gente ter isso como uma regra muito bem clara e definida que vai permear toda a nossa linha de investimento, o nosso raciocínio e a nossa confecção da nossa carteira de investimento. Bom, ele é muito importante para a escolha dos seus ativos e para traçar a estratégia que você, investidor, irá percorrer nos próximos anos. Qualquer modificação na carteira, desde a aquisição de um novo ativo até o rebalanceamento dos que já estão lá, eles devem ser levados em consideração qual é o seu perfil, qual o perfil de investidor você está naquele momento. E para manter também o controle emocional e a motivação ajustado com os objetivos financeiros. Então a definição do seu perfil, ele vai ajudar desde a confecção lá da sua carteira, quando você vai escolher os seus ativos. Então, de acordo com o seu perfil, terão ativos mais adequados. Ele vai servir também para qualquer modificação que você faça na sua carteira, desde a aquisição de um novo ativo, como um rebalanceamento dela. E também ele vai ajudar bastante para você ter um controle emocional e a sua motivação bem alinhado, pessoal. Porque quando você, muitas das vezes, adquire um determinado produto ou entra num determinado investimento que não está de acordo com o seu perfil de investidor, o seu emocional pode não estar adequado para suportar talvez uma variação daquele ativo, talvez um momento de crise, onde você precisa ter um emocional mais estabilizado, emocional um pouco mais reforçado, digamos assim, para ativos de risco maior. Então a definição desse perfil ela vai acabar permeando toda a sua carreira ali, toda a sua trajetória como investidor, desde a escolha do ativo até também esse ajuste, esse controle emocional e também motivacional, tá? Então essas daí são as principais importâncias. Eu trouxe, pessoal, aqui algumas dicas, tá? Na verdade eu vou fazer o seguinte, eu vou botar essas dicas no final. Eu quero falar primeiro aqui sobre os tipos de perfis aqui. Deixa eu fechar pra gente ter uma visão melhor. Então vamos lá. Os 3 principais tipos de perfis que vocês vão encontrar aí no mercado vai ser o conservador, o moderado e o agressivo. Vamos ver o que significa cada um deles, tá? O conservador, esse investidor, ele prioriza ao máximo a segurança dos seus investimentos e ele está disposto a correr o menor risco possível, tá? A prioridade desse investidor, pessoal, é preservar o patrimônio. Ele nem pensa em quanto ele vai ganhar, ele nem pensa na rentabilidade que ele vai ter. A única coisa que ele quer, ou então a principal prioridade dele, é não perder, é preservar aquele patrimônio dele acumulado. Essa é a principal característica do perfil conservador. Já o perfil moderado, ele opta sim pela segurança, mas ele acaba tendo uma tolerância maior ao risco. É aquele investidor que ele quer proteger primeiro o patrimônio dele, mas ele entende que para ele ter uma multiplicação desse patrimônio, ele vai precisar se expor um pouco mais ao risco. Caso ele não se exponha, ele não vai ter a multiplicação desse patrimônio. Então ele pensa ali já no médio para longo prazo.
E o tipo de perfil agressivo, esse investidor ele acaba tendo uma tolerância muito grande ao risco e ele entende que para ele ter o patrimônio dele, a multiplicação do patrimônio, ele necessariamente vai ter que correr o risco e para ele tá ok. Ele entende que isso é uma regra do jogo, ele tá com o emocional dele bem preparado caso aconteça uma queda no mercado, uma queda lá nos ativos dele, e ele tá sempre pensando lá no longo prazo. A busca dele vai ser sempre ter um retorno possível, um maior retorno possível no curto e médio prazo, analisando sempre os riscos, tolerando esse risco, porque ele sabe que lá no longo prazo, esses retornos maiores vão fazer a diferença para ele chegar na multiplicação do patrimônio dele, tá? A gente vai agora falar sobre quais os investimentos mais adequados para cada um desses tipos de perfis aqui, tá? Então, para o investidor conservador, que ele visa a proteção do patrimônio dele, é muito indicado que esse investidor tenha na carteira Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, fundos de renda fixa e debênture, que são os investimentos que visam manter mais a proteção do patrimônio e eles têm um risco menor. Já o investidor moderado, ele já tem os investimentos adequados para ele, já seria também o Tesouro Direto, porque ele também visa a segurança, CDBs de bancos menores, porque o banco menor ele acaba pagando uma rentabilidade em cima do CDI um pouco maior do que os CDBs de bancos maiores, CRI, CRA, ele já tem uma tolerância maior aos fundos de investimento e também a ações, porque ele já busca uma rentabilidade maior além da proteção. Então esse investidor moderado, possivelmente ele vai ter a maior parte da carteira dele dentro de uma renda fixa, visando a proteção, e ele já vai ter uma pequena parte já se expondo à renda variável, onde ele tem o objetivo de ter uma maior rentabilidade do patrimônio. Já o investidor agressivo, os investimentos mais indicados são os fundos de investimentos, fundos multimercados, fundos de ações, fundos cambiais, as ações e opções, tá? Então são os ativos que ele vai ter uma maior rentabilidade aí no curto prazo. Algumas dicas, pessoal, que eu trouxe aqui para vocês, são as seguintes. Eu trouxe 3 dicas. A primeira é, nunca arrisque o que você não está disposto a perder. Então, se você tem aquele seu patrimônio e você entende que esse patrimônio você não pode perder por nada, então nunca coloque esse patrimônio em algo arriscado ou coloque ele dentro de um investimento que não está alinhado com o seu perfil. A segunda dica é diversifique. Nunca coloque 100% dos seus investimentos dentro de uma mesma cesta. Caso aconteça uma variação naquele mercado que você colocou, naquele investimento que está exposto a determinado mercado, se você está 100% alocado nele, é natural que você vai ter uma grande probabilidade de perder. Quando você já diversifica, você já tem 20% em um, 20% em outro, 20% em outro, por mais que um deles acabe caindo, você tem os outros que acabam compensando muitas das vezes essa queda, tá? E a terceira é investimento, pessoal, eles não são apostas. Investimento é você estudar, conhecer o que você está fazendo, entender quais são os riscos, gerenciar esses riscos e buscar segurança e lucratividade. Isso é você investir, tá? Aposta é Mega Sena, bingo, seja lá o que for lá que você vai jogar, ok? E eu trouxe no final aqui, pessoal, esse teste que eu vou estar deixando disponibilizado aqui nos materiais dessa aula. Você pode baixar. Esse é um teste que é feito por uma grande instituição bancária. Então, só você fazer o preenchimento aqui dessas 9 perguntas e no final você vai ter aqui o perfil mais ou menos indicado. Você vai descobrir qual é o seu perfil de investimento. É óbvio, pessoal, que esse teste daqui é só para vocês terem uma base. Não tem nada que traga para você uma exatidão. Eu sou 100% conservador, eu sou 100% moderado. Não, eu sempre digo que em alguns momentos, dependendo do meu momento pessoal, dependendo do momento econômico, eu sou mais conservador. Dependendo em outros momentos, eu acabo sendo mais moderado e tem momentos que eu sou mais agressivo. Então, esse perfil de investimento, ele também muda conforme o passar do tempo,
muda conforme os seus objetivos, ele muda também conforme o volume de patrimônio que você tem. Então não é uma coisa estática, é uma coisa que ela vai se remodelando ao longo do tempo. E o interessante é que a partir do momento que você conheça mais profundamente isso, você vai ajustando tanto o seu perfil quanto a sua carteira.